Salvador, Centro Histórico. Localizado na parte mais antiga da cidade de Salvador, um bairro brasileiro composto por ruas e monumentos arquitetônicos da época do Brasil colônia. Quando a família real fugiu de Portugal, sua comitiva apontou para Salvador. Desembarcaram no que é hoje o Bairro do Comércio, que era a principal porta de entrada para chegar em Salvador, e até os dias de hoje é o porto principal de mercadorias da cidade. Situada entre o mar e as colinas, dita Cidade Baixa e Cidade Alta, da Baía de Todos os Santos, fundada por São Tomé de Souza em 1549, listado Patrimônio Mundial em 6 de dezembro de 1985. Salvador, que foi por 200 anos sede do Governo Geral do Brasil e que teve desde o início a missão de ser o polo de colonização da América Portuguesa. Foi também um dos primeiros mercados de escravo do continente. A cidade ainda preserva suas heranças, a cultura negra vinda dos antepassados africanos e a arquitetura do reinado português. O bairro passou por um processo de modernização e requalificação através de melhorias de infraestrutura, mobilidade, valorização do patrimônio público, equipamentos estruturantes, além de ações culturais. Agora vamos fazer uma viagem no tempo pelas ruas dessa incrível capital. Neste roteiro vamos falar sobre sua história, geografia, obras, monumentos e fazer um passeio super agradável na capital baiana. Salvador é uma das cidades mais antigas do Novo Mundo, como era chamada as até então desconhecidas Américas, no período das grandes navegações. Foi por muito tempo uma das maiores e mais importantes cidades do Novo Mundo. Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, desembarcou em terras brasileiras em 29 de março de 1549, com ordens do rei de Portugal para fundar uma cidade-fortaleza na Baía de Todos os Santos. Assim nascia São Salvador, sede do governo geral. Foi também um dos primeiros mercados de escravos do continente, chegando para trabalhar nas plantações de açúcar e posteriormente na extração de ouro das Minas Gerais. Sendo a primeira capital do Brasil, é composta por monumentos e ruas características do Brasil colônia. O centro histórico da capital baiana é o maior conjunto arquitetônico no período colonial da América Latina. O local também conta com monumentos históricos que datam do século XVII até o início do século XX, além de mais de 3 mil imóveis com características europeias dos séculos XVI a XIX. Motivo de orgulho entre os locais, como já citado anteriormente, o espaço é tombado pelo IPHAN e reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A região é composta por marcos da arquitetura monumental, de finalidade religiosa, civil e militar. Destacam-se igrejas e conventos, museus e arquivos, teatros e cinemas, espaços e grupos culturais, ateliês, galerias, antiquários, sebos, casarões e sobrados coloniais. O ponto mais conhecido do centro histórico é o Pelourinho, que é palco de manifestações culturais, apresentações do Olodum, que juntamente com o Pelourinho ficou mundialmente famoso após a gravação do clipe They Don't Care About Us de Michael Jackson em fevereiro de 96. Salvador, capital do estado da Bahia e do Brasil até 1763, situa-se no recôncavo baiano, às margens da Baía de Todos os Santos, que se abre para o Oceano Atlântico. Salvador se desenvolveu em dois níveis distintos, a Cidade Baixa, na estreita planície litorânea, e a Cidade Alta, localizada no platô que se ergue em escarpa abrupta a 60 metros do porto. A Cidade Baixa é o núcleo das atividades portuárias e comerciais, sobretudo do setor atacadista. Já na Cidade Alta, os bairros residenciais contornam o centro histórico, que se caracteriza pelo comércio varejista. Os dois níveis estão ligados pelo elevador Lacerda, um marco da cidade e em funcionamento desde 1873. O maior shopping de artesanato do Brasil. Assim pode ser definido o mercado modelo, com sua diversidade de lojas, onde podem ser encontrados os mais variados tipos de artesanatos e produtos típicos da Bahia. Inaugurado em 1912, o mercado modelo inicialmente comercializava produtos alimentícios, mas foi em 1971, após um incêndio, que o mercado modelo se mudou para o prédio da Casa da Alfândega, prédio este que foi tombado pelo IPHAN.
Com essa mudança de local, o mercado modelo alterou sua vocação de comercialização de gêneros alimentícios para a venda de artesanatos e produtos típicos da Bahia. Catedral Basílica de Salvador. Localizada no Largo do Terreiro de Jesus, a igreja foi inaugurada em 1648, uma das mais monumentais e antigas igrejas do Brasil colonial. Tem seu interior ricamente decorado com telas de diversos autores seiscentistas, ouro, prata e móveis de jacarandá. Após uma reforma de 3 anos e 8 meses, com a instalação de modernos equipamentos de sonorização, sistema de prevenção e combate a incêndio e segurança patrimonial, a catedral foi reaberta ao público em setembro de 2018. Localizada no coração do Pelourinho, a Igreja e Convento de São Francisco surgiu logo quando os primeiros franciscanos chegaram em Salvador, em 1587, e começaram a construção de um pequeno convento que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. De origem portuguesa, erguidos entre os séculos 17 e 18, são considerados uma das mais singulares e ricas expressões do barroco brasileiro, tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Seus azulejos portugueses do século XVIII reproduzem o nascimento de São Francisco e estão adornados por talhas de madeiras moldadas com ouro em pó e com símbolos do barroco brasileiro, folhas, pelicanos, flores e anjinhos. A igreja impressiona com suas esculturas, pinturas, azulejos, móveis e objetos que podem ser considerados obras-primas da arte sacra, além da quantidade de ouro que cobre o espaço do chão ao teto. Largo do Pelourinho. Oficialmente Praça José de Alencar, é um logradouro situado no coração da parte mais antiga da cidade de Salvador. O Largo do Pelourinho é talvez um dos locais que mais conserva a história do Brasil. Assim é chamado em razão de ter sido durante muitos anos um local de suplício, onde os condenados eram expostos, amarrados ao pelourinho, aos olhos dos passantes e à execração pública. A partir dos anos de 1980, com o reconhecimento do casario como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e dos anos de 1990, com a revitalização da região e a remoção da maioria dos moradores, é que Pelourinho se transformou no que é hoje, um centro de cultura popular. Este local, palco de tantas tragédias, cenário de tantas dores, mas também de intensa beleza, reproduzido em fotos pelo mundo inteiro, é o cartão postal obrigatório para quem visita a cidade de Salvador. Atualmente, o governo federal, estadual e municipal unem esforços para proteger e salvaguardar os seus bens. No âmbito estadual, foi criado o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Ele foi criado para atuar integralmente na salvaguarda do patrimônio cultural. No âmbito municipal, foi criada a Fundação Gregório de Matos, que é um órgão vinculado à Secretaria Municipal e que tem como finalidade formular e executar as políticas culturais do município de Salvador. Entre as suas funções, destacam-se promover e organizar atividades culturais e artísticas, preservar, ampliar e divulgar o patrimônio histórico, coordenar e executar atividades editoriais. Em 2019, foi sancionada a Lei Municipal número 8.550 de 2014, de proteção ao patrimônio cultural, configura-se como um dos instrumentos mais eficazes para garantir a manutenção dos elementos que compõem a identidade de seu povo.